em Mateus capítulo 26, no verso 26. Hoje é culto de Santa Ceia, né? Então a palavra se refere à Santa Ceia. Mateus 26, 26. Diz assim: você que nos assiste pelas redes sociais, Deus te abençoe, que os teus ouvidos sejam abertos de todos nós, para que a gente possa ouvir a palavra de Deus, compreender, quebrantar o coração, ser salvo e curados, para a sua glória, Senhor, em nome de Jesus. Mateus 26, 26, diz assim: a seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos teus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Ele promete aqui, Jesus, que tem uma aliança com aqueles que creem, uma aliança no sangue de Jesus, a importância do sangue de Jesus, que ele remiu, que ele pagou, que ele justificou a nós, e todos os nossos pecados foram pagos, foram comprados, e tudo para a glória de Deus, Então, o sangue no Antigo Testamento fazia-se sacrifícios de sangue, o sangue de bodes, de bois, de carneiros, mas aquele sangue derramado, se você for olhar bem o Velho Testamento, você vai olhar muito sangue. Se torcer o Velho Testamento, você vai ver muito sangue, mas este sangue é sangue de animais, e o sangue de animais não podem pagar pecado. O que fazia? O que acontecia? O sangue de animais servia para cobrir os pecados. Agora, para remir, para anular os pecados, para pagar os pecados, teria que haver o derramamento de sangue de um justo, quer dizer, daquele que nunca pecou e deveria ser um homem. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele é 100% homem e 100% Deus, e ele é o único que preenche as credenciais para perdoar pecados. Por quê? Porque ele é o único homem que pisou essa terra e que não pecou. E o sangue é vida. Se você tirar o sangue de uma pessoa ou de animal, eles morrem. Então, aqui Jesus faz o quê? O que Jesus fez? Ele verteu, ele derramou todo o seu sangue em favor da humanidade, em favor de todos aqueles que creem. Aqui em João, no livro de João, aqui a partir do verso, capítulo 6, verso 53, Jesus disse assim: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vidas em vós mesmos. Então ele fala de comer a carne dele, e de beber o sangue dele. Agora, se a gente for lendo essa palavra aqui para frente, o que a gente vai se deparar com o quê? Os discípulos, eles começaram a deixar Jesus, porque eles falaram assim: difícil acompanhar, crer nesse discurso. Esse discurso é muito difícil, nós não compreendemos. Como é que nós vamos comer a carne dele e beber o sangue dele? Então é muito difícil para eles entender. E parece que isso hoje na humanidade também fica difícil de entender. E por ser difícil de entender à primeira vista, muitos têm negligenciado
o poder do sangue de Jesus e da carne de Jesus. E ele vai mais longe: quem comer da minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu falo, quem comeu a minha carne e bebeu o meu sangue, esse tem vida, esse vai ter a vida eterna, né? E eu o ressuscitarei no último dia. O que ele está dizendo aqui? Que ele tem vida eterna. É o único personagem de toda a história que promete vida eterna. Que promete vida eterna. Nenhum Deus, nenhuma entidade, nenhum sacerdote, nenhum outro nome que se possa nomear debaixo do céu prometeu a mim e a você e à humanidade a vida eterna. Passar pela morte, mas ser ressuscitado, assumir novamente a vida e ter vida eterna, ter vida para sempre com Deus. Então é o único. Por isso que a Bíblia diz: a Ele toda honra, toda glória, louvor, soberania, majestade, autoridade e poder. Ele é digno de receber o teu louvor, porque em Jesus está a vida, e Ele é a própria vida, porque foi Ele que é o autor da sua vida. E Ele diz: pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele fala de forma figurada. Ele não quer que a gente seja canibal. Canibal é aquele que come carne humana, né? Não é isso que ele está falando. Ele fala de um comprometimento, de uma vida inteiramente ligada em Jesus, dependente de Jesus. Comer da carne dele é ter vida íntima com ele, é ter vida comprometida com ele. É isso que ele está falando, é isso que ele está dizendo. Quem beber o sangue dele, quer dizer, vai rememorar as aflições que ele passou, os milagres que ele fez, a autoridade que ele exerceu sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre os discípulos e sobre os demônios. A autoridade que ele te deu é você ser um com ele. É isso que ele está falando. A pessoa que é seu amigo mais íntimo, né? Ele está sempre perto, ele sabe o que você pensa, ele sabe como que você age, ele sabe o que você gosta. É isso que é ter vida íntima com Deus, com Jesus Cristo. Ser um com Ele, saber o que Ele pensa, saber o que Ele quer, saber o que Ele fala, saber o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda vai fazer. E se alguém disser para você, você nega Jesus ou você morre, você vai dizer: eu não posso negar ao autor da vida, aquele que me deu vida. E a palavra diz: não temas aquele que possa te matar o teu corpo, mas não pode matar a tua alma. É isso, temei ao Senhor. Comer a carne de Jesus, meu irmão. Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a testemunha fiel. Ele veio apresentar para nós o Senhor de toda a criação, o Deus eterno, o nosso Pai, o nosso Deus. É isso, Ele é testemunha fiel. A palavra de Deus é testemunha fiel. A Bíblia é Jesus, é Jesus. Só que Jesus tomou vida, Ele se fez homem,
e ele veio dizer estas palavras, e essas palavras foram registradas, para que nós viéssemos a conhecer a Deus, a entender quem é Deus, a saber o que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós, a dizer para nós as coisas que ainda hão de acontecer. A Bíblia diz as coisas que ainda hão de acontecer. Fielmente nós sabemos que, como ela diz, vai se cumprir, porque tudo que foi dito na palavra de Deus, que era para ser cumprido, se cumpriu fielmente. Então nós temos testemunho forte da parte de Deus, de que Ele não mente, e de que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas, e os nossos dias estão todos eles contados, registrados na palma da mão de Deus. E Jesus Cristo, sendo o Verbo de Deus, Ele é a testemunha fiel. Ele veio falar para você a verdade eterna, de quem é você, de que você é um espírito que habita num corpo e tem uma alma, e que quando você morrer, o teu corpo vai ser deteriorado pela terra, mas a tua alma vai acompanhar o teu espírito que volta para Deus, e Deus te dará um corpo incorruptível e vida eterna. Seremos como os anjos. É isso. Isso é ter vida com Jesus. Isso é comer a carne de Jesus. Eu creio na palavra que o Senhor disse. Eu preciso da tua ajuda. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a luz que vindo ao homem ilumina todo o homem. O Senhor vem falar de coisas invisíveis. O Senhor vem falar de coisas eternas. Eu creio. É isso. É ter vida com Jesus. É ser um com Jesus. É ter Jesus através do Espírito Santo, o seu melhor amigo, e ter particularidade com Ele. É isso. Com beber o sangue de Jesus, é você reconhecer que o dia que você recebeu, aceitou a aliança eterna, a aliança de pagamento e remissão dos pecados, você se tornou um com Deus. Aquele que se une ao Senhor se torna um com Deus, passou a ser um. Ele habita em nós, dentro de nós. Foi o que Paulo falou: não sou eu quem vivo mais, mas Jesus vive em mim. Isso é comer da carne dele, beber do sangue dele. É isso, é um comprometimento, é uma unidade, é uma fusão. Se você pega dois metais e derrete eles e colocam junto, eles se fundem. É isso, nós fomos fundidos com o Espírito Santo, através do poder e das promessas de Jesus. Falei: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem. Então, comer a carne de Jesus é comer a palavra de Deus. É você saber esse livro, se possível, de cor, e sair falando, testemunhando. Beber o sangue dele é você saber que você é salvo, que os seus pecados foram anulados, lançados no mar do esquecimento, e que a tua ficha foi limpa, e que nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é o poder do sangue, o poder transformador. Nós estávamos separados de Deus, sem Deus no mundo, mas o sangue de Jesus celebrou a reconciliação, e hoje nós temos paz com Deus. Paz com Deus. Hoje sabemos que quando oramos, falamos com Ele, Ele nos ouve e nos atende. É isso, é a certeza.
A certeza de quando fecharmos os olhos, nós seremos transportados para o reino do amor de Deus, se é que nós já estamos lá, mas nós seremos, recebidos em Deus, para a vida eterna, para a vitória sobre a morte. A morte é o inimigo, é o último inimigo a ser vencido. A Bíblia diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Mas Jesus venceu a morte, e nós também vamos vencer pela fé em Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. Por mais aperto, problema que você passar, se você invocar o sangue de Jesus, anjos virão para te atender, para te socorrer. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Se você invocar o sangue de Jesus, você estará livre de todo ataque do inferno contra a sua vida. Ele diz, no livro de Apocalipse, o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que se viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que estão escritas neste livro. Ele fala do sangue, do poder do sangue. No capítulo 12, ele diz assim, no verso 10: ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Amém? É pelo sangue de Jesus, é o sangue de um justo pelos injustos, é a fé no nome e na obra redentora de Jesus Cristo. Por isso que se diz: há poder no sangue de Jesus. Seja grato ao Senhor Jesus, porque Ele deu a sua vida em resgate da humanidade, de todo aquele que crê, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe e te guarde, e o sangue de Jesus te cubra, em nome de Jesus.